Então nós vamos falar disso, vamos falar um pouquinho do Barroso, do STF. Antes, para quem não viu, imagino que a imensa maioria tenha visto, mas veja o trecho da fala do presidente na saída hoje, porque eu acho que ele foi muito feliz em tocar nesses pontos e exigiu uma certa coragem, uma clareza moral, uma coragem, que ele, aliás, cobra do Barroso. Cobra do Barroso. Porque o Barroso gosta de apelar para duplo padrão o tempo inteiro. A questão sobre o ministro Barroso é sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, presta atenção que é importante, pessoal, mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores, é para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, meu presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, né? E veja, chamar o Barroso de ativista não é sequer uma acusação. É uma coisa absolutamente factual. É o melhor termo que define ele. Segundo ele mesmo. Ele pode só não gostar do rótulo. Mas é aquela coisa, balança rabo que nem cachorro, late que nem cachorro, anda que nem cachorro. Você pode chamar do que você quiser, mas é um cachorro. O ministro Barroso já declarou que ele se vê como um ungido que pretende empurrar a história em direção à justiça racial, por exemplo. Então isso é o quê? Isso é um ativista. O que não tem naquele Supremo é um ministro que remeta, que represente 10% do que um Antonin Scalia, por exemplo, grande justice da Suprema Corte Americana, indicado por Ronald Reagan, cuja biografia eu resenhei, inclusive, para a Gazeta do Povo. Então, falar, por exemplo, do Battisti, o presidente... vou ter que perguntar para minha mulher, que está aqui me ajudando, porque ela é italiana, né? A família. Ela fala italiano na casa dela, mas ele usou até uma pronúncia diferente da que eu uso. Eu falo Cesare Battisti. Ele falou Cesare Battisti, sei lá. Não sei nem qual é a certa. Mas o fato é que o Cesare Battisti, chama como quiser, né, é o quê? Um terrorista, assassino, frio, cruel, que matou ao menos 4 pessoas e foi, por isso, julgado e condenado à prisão perpétua na Itália. E quem é o Barroso? O advogado que garantiu a liberdade do Battisti. Né? E aí você pode falar, mas advogado tem que defender qualquer um e tudo. Mas ele tem um orgulho da atuação dele ali e do resultado, e diz que, faria de novo sem problema, tem a consciência tranquila e menciona, inclusive, questões jurídicas e políticas. Porque diz que o Battisti virou um símbolo no seu país, da perseguição, não sei o quê, o comunismo, as brigadas vermelhas. É o contrário. É a esquerda, da qual o Barroso é um ícone, que acha que tem 2 tipos de crime. Que depende o assassinato do motivo, da intenção. Se o sujeito matou pelo comunismo, isso é diferente dele ter matado para roubar, para levar o relógio. Só que, guess what? Para quem morreu não faz muita diferença, né?
E para os familiares tampouco. Qual foi o motivo que levou alguém a matar o seu parente? Se foi pela causa, pela ideologia. Só que comunista tem essa mentalidade. O sujeito acha que se foi pela ideologia, que ele vê como nobre, que são alguns ovos quebrados para fazer uma omelete. Se chegar num nível de 100 milhões, como fez o comunismo, aí a gente pode até mesmo parafrasear Stalin, né? E dizer que depois de um certo número não é mais morte, é estatística. Então, meus caros, esse sujeito aqui, ó, do centro, que está ao lado de Chico Alencar, Ivan Valente, sempre ele, Eduardo Suplicy, esse sujeito aqui, que foi defendido pelo Barroso, é um assassino, terrorista, frio, cruel, e que ficou solto, perambulando pelo Brasil, graças a companheiros supremos e a advogados como o Barroso. O mesmo Barroso que gosta de fazer live para debate político com esse aqui, ó. Com todo respeito, nulidade intelectual. Por que eu mostro isso? Para mostrar um pouquinho do perfil, sim, de quem é o Barroso, do que está por trás dessa mentalidade de ungido a qual ele se arroga. Um habitante da Torre de Marfim, onde recebeu a luz para iluminar a sua razão com R maiúsculo. É assim que ele se enxerga. Então, a acusação de arbítrio, de ativismo, ela é absolutamente pertinente.